Isso é um privilégio e nós sabemos que em muitas casas, em muitas famílias, hoje a gente está falando bastante sobre o Rio Grande do Sul, as pessoas acabaram perdendo hoje esse dia por estarem ali num período de tribulação, mas que os nossos corações estejam com todas as mães ali também, né? Nossa, agora melhorou. Bom, eu quero trazer hoje para vocês, eu já vou pedir para que vocês abram suas Bíblias em Provérbios 1, 8, 9. E nós vamos discorrer sobre o que a Bíblia fala sobre ser mãe. Hoje é uma palavra um pouco mais direcionada para as mães, mas não somente para as mães, para nós filhos também, né? Segundo a Bíblia, o significado da palavra mãe está relacionado à maternidade divina e ao amor incondicional de Deus por seus filhos. Ela representa a figura materna como um exemplo de cuidado, proteção e orientação espiritual. Então, em Provérbios 1:8-9, vai falar o seguinte: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. E não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Deus revela na Bíblia que as mães são muito importantes na vida dos seus filhos, né? Que junto com o pai, né, eles cuidam e protegem a família. Contudo, não é à toa que a palavra de Deus instrui aos filhos para honrar os pais, né? Honrar o pai e a mãe, respeitar e aprender com os ensinamentos deles, né? E aí, eu gostaria que vocês também abrissem em Efésios 6, 1, 3. Em Efésios 6, 1, 3, vai dizer o seguinte: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Hoje, quando eu pensei em trazer uma palavra, talvez sim, direcionada para nós, mães, eu pensei, Senhor, acho que foi. Eu pensei em algo mais, né? Eu falei assim, talvez hoje se trate muito mais de filhos, né? Que enxergam as suas mães, porque nem todos nós que estamos aqui somos mães hoje, né? Eu oro aí pelas futuras mamães, né? As meninas, as mulheres aqui da igreja, amém. Que logo, logo elas tenham aí, nós somos geradoras de vida. E muito mais do que hoje direcionar uma palavra para nós, apenas mães, eu coloquei diante do Senhor de falar sobre os filhos. Porque nem todos nós somos pais, mães aqui, mas todos nós somos filhos e temos uma mãe. Então, ouça como você que é mãe, ouça como uma mãe, mas também ouça como um filho. A minha cabeça esses dias estava fervendo, gente, eu ainda continuo fervendo, meu coração queimando e muitas coisas passando pela minha cabeça. Essa semana meu coração tem estado contrito mesmo, sabe? Eu sei que o fato da mãe ser algo tão divino, tão especial, você vê nas notícias do Rio Grande do Sul, o que é isso? O que a gente está vivendo? É um apocalipse aquilo. Eu falei, Robert, isso é cenário de tsunami. Você sabe o que é imaginar um tsunami passando na sua cidade? Aquilo ali para mim foi um tsunami que passou. Saiu destruindo tudo.
E tem 2 pontos ali que eu sei que eles ainda não divulgaram tudo. Mas eu relacionei com o fato do ser mãe. Você encontrar um bebê boiando nas águas, é porque antes essa mãe morreu. Porque eu não acredito que a mãe jogou o bebê para se salvar. Você entende o que... Quando eu pensei nisso, eu falei, você entende o que é ser mãe? Você olha para isso. Eu chorei, gente, eu chorei. Eu tenho estado muito triste com essa situação. Se foi encontrado um bebê boiando, é porque antes essa mãe deve ter feito de tudo para se salvar, para que salvasse seu filho. Mas não deu. Mas com certeza, uma mãe ali lutou até o fim para que o filho fosse salvo. Infelizmente, não foi o que as notícias trouxeram. E um outro ponto muito assim que ficou muito latente em mim foi o áudio que foi compartilhado nas redes da mãe, da filha se despedindo da mãe. Se a dor do próximo não dói em você, não dói em mim, nós já estamos mortos. E eu falei, poxa, não sei como foi a vida dela com a mãe, mas que incrível, ela sabendo que vai morrer, porque a água estava subindo e ela só tinha um pouquinho de respiro, talvez no teto, próximo do teto, e ela explicando, mãe, eu estou com o celular aqui para eu tentar gravar, e eu sei que eu vou morrer. Meu cachorro acabou de passar boiando aqui na minha frente, e eu não tenho por onde sair. Talvez ela devia estar dentro da casa, não tinha como sair. E ela, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero dizer para você, mãe, que você é uma mulher incrível. Incrível. Mas é por isso que eu acho que hoje se trata mais de filhos do que de mães. Porque nem todos nós somos mães aqui. Mas todos nós somos filhos e nós temos uma mãe. E nós temos a oportunidade, talvez, de dizer, mãe, você é incrível. Você é uma mulher incrível e não importa no decorrer da sua vida o que você fez que possa ter me ferido. Você é minha mãe. Deus escolheu você para me trazer a vida. Nós temos que ser gratos ao Senhor pelas mães, pelos pais. E sermos bons filhos, a palavra nos ensina a honrar e obedecer aos nossos pais. E quando eu falo pais, eu estou aqui num culto de mães, mas é porque os pais são participativos. Tem muitos pais que são pais e mães ao mesmo tempo, como tem muitas mães que são mães e pais ao mesmo tempo, porque são só. O trabalho de uma mãe não é fácil. Cuidar de uma vida desde o seu nascimento é árduo. Porém, você, mãe, deve ensinar o seu filho no caminho do Senhor. Provérbio, não precisa você abrir, mas Provérbios 22:6 vai dizer: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Talvez você hoje esteja aqui, você é um filho que serve ao Senhor. Você hoje tem uma vida em Deus. Você busca no Senhor, porque uma mãe orou por você. Talvez sua mãe orou por você, para que você estivesse aqui hoje. Eu separei aqui para vocês também 4 exemplos de mãe na Bíblia. Porque, da mesma forma, essas mães, elas tiveram um papel especial. Desde a geração dos filhos delas no seu ventre e durante a jornada deles aqui na terra. A Bíblia diz que a mãe deve ser honrada, assim como os pais também. E eu trouxe 4 mães aqui para vocês, como exemplo. A primeira mãe que eu gostaria de citar hoje aqui é a Joquebede. Você vai encontrar a história de Joquebede em Êxodos 2.
tá? Não precisa abrir. Eu só vou citar quem foram essas mulheres notórias, que ao longo dos anos e da história também nos ensinaram e deixaram um legado de sermos mães, né? Joquebede, a história dela está lá em Êxodos, como eu falei. Ela foi a mãe de Moisés, que teve que arquitetar um plano para salvar a vida do seu filho. Todos conhecem aqui a história de Moisés e sabe que Joquebede, ela fez de tudo, né, para que Moisés fosse salvo. E Moisés foi salvo e foi alguém que no futuro salvou também um povo. Olha só como são as coisas. Ana está em 1 Samuel 1. A história de Ana. Ana foi mãe do profeta Samuel e entregou o seu filho, ainda pequeno, na casa de Deus, para que ele aprendesse tudo sobre como servir a Deus. Imagina você pegar o seu filho e entregar, o seu bebezinho, você entregar. Ana foi uma mulher notória, uma mulher de fé. E ela entregou Samuel para aprender tudo, desde pequeno na casa de Deus e servir a Deus. Maria a gente nem consegue mensurar. Mãe de Jesus. Ela arriscou tudo. Ela arriscou tudo que ela tinha. Se você nunca tinha pensado dessa forma, Maria arriscou toda a sua reputação. Ela arriscou o seu próprio casamento por conceber Jesus pelo anjo. Né? O anjo veio, falou com Maria. Maria ali começou a gerar Jesus. E até então, José não sabia de nada. E Maria colocou em risco a sua reputação, o seu casamento, para carregar o Filho de Deus como serva do Senhor. E a última mãe que eu coloquei aqui, Eunice. Talvez muitos não conheçam a história de Eunice, mas Eunice foi a mãe de Timóteo. A história de Eunice está lá em 2 Timóteo 1. Ela foi a mãe de Timóteo que dedicou a vida dela para educar os filhos no caminho do Senhor. Essas 4 mulheres que eu citei aqui são mulheres notórias da Bíblia, mas na Bíblia tem muitas outras mães, tem muitas outras mulheres notórias ali. Mas na nossa vida a gente também tem muitas mulheres notórias. Muitas mulheres que também já vieram de tempos passados para cá. Um dos desafios maiores de nós como mães é esse, de nós podermos educarmos os nossos filhos. Educar um serzinho assim é um desafio muito grande. Quando eles começam a ter a própria personalidade, gente, o desafio é muito maior. Ontem eu passei o dia inteiro ouvindo não do meu filho. O Joaquim, ele está numa fase de não. Ontem tudo que eu falava com o Joaquim, não. Não. Filho, para de dizer não para a mãe. Faz, obedece. Olha, honra pai e mãe. Aí eu vou... E eles estão numa fase de desafios. Mas quem pode e tem esse privilégio de ser mãe? Eu falo assim, brincando, né, gente? Para quebrar o gelo um pouquinho aqui, porque eu já falei muita coisa que está pesando no coração. Mas, uma vez eu falei o seguinte, eu falei assim, olha, como mãe, a gente fica deformada durante 9 meses e louca pro resto da vida. Porque nunca mais a gente vai dormir sossegada uma noite inteira. Nunca mais, gente.
O pai até dorme. O pai até dorme, mas a mãe não. Isso era só para fazer o quebra-gelo, porque eu estou achando que eu estou muito tensa aqui. Mas falar de mães é algo muito especial. E agora, para eu finalizar, eu queria ler um texto para vocês. É um texto que mexe muito comigo, não é meu, tá, gente? É de um autor desconhecido, mas é um texto de filhos. Como eu falei no começo, né? Nem todos nós somos mães aqui, nem talvez somos pais também, mas todos nós somos filhos que temos uma mãe. Então, se coloque como filho ouvindo esse texto, porque quando eu falei, vou preparar a minha mensagem, a primeira coisa que me fez recordar foi esse texto. Eu já tenho esse texto assim guardado comigo há muitos anos. E eu falei, Deus, eu quero ler esse texto para a igreja. Então, ouça, se colocando como filho e entendendo o lado da mãe. O texto se chama Os Filhos Esquecerão. Os filhos esquecerão. E quem é mãe, quem é pai, vai entender bem o fato de os filhos esquecerem ao longo do tempo. Eu já esqueci muitas coisas que minha mãe fez de bom para mim. Eu não sou perfeita. Eu já esqueci muitas coisas. Então, preste atenção nesse texto para a gente finalizar. Os filhos esquecerão. O tempo, pouco a pouco, me libertará da extenuante fadiga de ter filhos pequenos. Das noites sem dormir, pense na sua mãe. Das noites sem dormir e dos dias sem repouso. Das mãos gordinhas que não param de me agarrar, que me escalam pelas costas, que me pegam, que me buscam, sem cuidados nem vacilos. Do peso que enche meus braços e curvas minhas costas. Das vezes que me chamam e não permitem atrasos nem esperas. O tempo me devolverá a folga aos domingos e as chamadas sem interrupções, o privilégio e o medo da solidão. Acelerará, talvez o peso da responsabilidade que às vezes me aperta o diafragma. O tempo certamente e inexoravelmente esfriará outra vez a minha cama, que agora está aquecida, de corpos pequenos e respirações rápidas. Que gostoso isso. Esvaziará os olhos dos meus filhos, que agora transbordam de um amor poderoso e incontrolável. Tirará de seus lábios meu nome, gritado e cantado e chorado e pronunciado 100.000 vezes ao dia. Cancelará pouco a pouco, ou de repente, a confiança absoluta que nos faz um corpo único, com o mesmo cheiro, acostumados a mesclar nossos estados de ânimo, o espaço, o ar que respiramos. Como um rio que escava seu leito, o tempo perigará a confiança que seus olhos têm em mim, como um ser onipotente, capaz de parar o vento e acalmar o mar, consertar o inconsertável e curar o incurável. Deixarão de me pedir ajuda, porque já não acreditarão mais que, em algum caso, eu possa salvá-los. Pararão de me imitar, porque não desejarão mais se parecer comigo. Deixarão de preferir minha companhia em comparação com os demais. E vejo que isso sim tem que acontecer. Se esfumaçarão de paixões, as birras e os ciúmes, o amor e o medo. Se apegarão aos ecos das risadas e das canções, as sonecas e os era uma vez. Com o passar do tempo, meus filhos descobrirão que eu tenho muitos defeitos. E se eu tiver sorte, me perdoarão por alguns deles. Sábio e cínico,
O tempo trará consigo o óbvio. Eles esquecerão, mas ainda assim eu não esquecerei. As cosquinhas e os corre-corre, os beijos nos olhos e os choros, que de repente param com um abraço. As viagens e as brincadeiras, as caminhadas e a febre alta, as festas, as papinhas, as carícias, enquanto adormecíamos lentamente. Meus filhos esquecerão que eu os amamentei, que eu os balancei durante horas, que os levei nos braços e às vezes pelas mãos, que dei de comer e consolei, que os levantei depois de 100 caídas. Esquecerão que dormiram sobre meu peito de dia e de noite, que houve um dia que me necessitaram tanto como o ar que eles respiram. Esquecerão porque é assim mesmo. Porque isto é o que o tempo escolhe. E eu terei que aprender a lembrar de tudo para eles, com ternura e sem arrependimentos, incondicionalmente. E que o tempo, astuto e indiferente, seja amável com estes pais, com estas mães que não querem esquecer. Essa, provavelmente, é a carta de uma mãe aos seus filhos. E se nós que estamos aqui como filhos pensarmos, nós já nos esquecemos. Muitos de nós aqui já nos esquecemos de muito do que esse texto fala e do que nossas mães fizeram e nos acalentaram. Que nessa manhã você possa sair daqui e que você possa agora, né, num momento, eu choro sempre que eu leio esse texto, eu tenho ele já há muito tempo. E que você possa, sabe, ao sair daqui, você que está com a sua mãe, você que vai encontrar com a sua mãe, mesmo que você hoje não tenha como ir para a casa da sua mãe não estar mais no caminho, que você pense nela com carinho. Se ela está longe, faça uma ligação. Diga que ela é incrível. Diga que ela é incrível. Uma coisa que eu aprendi é que nós devemos fazer pelo próximo enquanto eles estão no nosso caminho. Porque depois que eles se vão, quem está no túmulo não responde. Então que hoje nós possamos aproveitar o melhor dia das mães. Que você, filho, tenha entendido essa mensagem. Não é sobre o dia das mães. É sobre filhos de verdade. Porque o dia das mães é todo dia. Não é só um dia. Esse é um dia comercial. Eu quero orar com vocês agora, para que a gente possa encerrar esse culto, agradecendo